back again! E aí, pessoal, maravilha? Bom, agora a gente vai tratar um ponto super interessante, super importante para que você consiga ler os textos lá do Enem, trabalhar cada uma daquelas questões. Mas por que isso? Bom, eu comentei que a grande maioria das vezes os textos que vão aparecer, eles são no presente. E de vez em quando, dentro desses textos, você tem frases no futuro, no passado. E aqui a gente entra num ponto bem importante. Qual é? O present perfect. Mas por que present perfect se eu acabei de falar de passado? Bom, vamos entender o seguinte, gente. O present perfect no inglês, que eles chamam de presente perfeito, para nós é relacionado ao passado. E nesse ponto, muitos professores divergem. Já encontrei vários que me disseram assim: Rui, não é assim, Rui, é presente. Não, não é presente. Você vai acompanhar aqui, você vai entender o porquê. Agora, por que a importância desse tempo verbal? Bom, quando a gente fala de passado em inglês, 80% das vezes você vai falar com o present perfect. E muito poucas vezes você vai usar o simple past. E no final aqui eu vou te explicar exatamente o porquê. Joia? Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho do que é esse present perfect. Bom, do que se trata o present perfect? Como eu comentei, é um tempo que indica um passado que pode estar acontecendo ainda. Rui, agora começou a ficar confuso. Eu entendo que começou a ficar confuso, mas te acalma, vamos lá. Bora! Qual é o funcionamento base do present perfect? Ele é formado pelo sujeito, pelo verbo to have e pelo verbo principal. Então o que acontece? To have. Vou colocar uma frase aqui, ó. You, to have, you have. Agora vamos usar o worked. Worked a lot. Pronto. You have worked a lot. Então a gente vai ser aqui. Você tem trabalhado muito. Rui, mas você tem trabalhado? É presente. Sim, é presente. Você tem trabalhado muito. Mas essa ideia, para nós, ela, dependendo da frase, ela vai dar a conotação de você trabalhou muito, ponto, ficou lá atrás. Esse verbo, ele não está em qualquer tempo, está bem específico, tá? Ele é o particípio. Então, quando a gente estuda verbos, a gente tem lá o verbo no infinitivo, o verbo no passado e o verbo no particípio. Para falar sobre o present perfect, a gente sempre vai se relacionar com o particípio do verbo principal, certo? O caso do work é um verbo regular, então é a mesma coisa que o passado. Vamos trocar, vamos colocar um aqui. She has gone there. Olha só, agora eu vou tentar traduzir isso aqui da mesma maneira que eu traduzi o de cima. De cima eu traduzi assim, ó. Você tem trabalhado muito. Agora aqui, ó. Ela tem ido lá. Ela foi lá. Não é passado? É passado. Agora a gente vai entender cada colocação que a gente tem no present perfect. Continua aqui comigo. Primeiro ponto. Indicar alguma coisa que aconteceu no passado, mas ainda é uma realidade. Vamos entender com esses exemplos. Olha só. I have worked here since 1999. Então, eu tenho trabalhado aqui desde 1999. Segunda, they haven't finished the homework yet. Ou seja, eles começaram a fazer o trabalho e não terminaram ainda. Nesses dois casos, eu vou desenhar uma linha de tempo aqui. Aqui eu falo sobre o futuro, aqui eu falo sobre o passado. E aqui eu falo sobre o presente. Muito bom. Então, na primeira frase, I have worked here since 1999. Ou seja, começou aqui em 1999 e ainda é uma realidade. Ainda está acontecendo. Sim, presente. Segunda, they haven't finished the homework yet. Eles não terminaram o dever de casa ainda. Ou seja, eles começaram lá atrás, em algum momento específico, e ainda não acabaram. Então, nessas duas situações, a gente tem algo que aconteceu no passado e ainda é uma realidade, ainda se arrasta. Joia?
Vamos à próxima aqui. Bom, antes de ir para a próxima, gente, de repente você está assistindo esse vídeo e fala assim, caramba, ele está falando muito rápido e ele já vai passar para o próximo, eu não entendi bem aquele ali. Veja bem, esse videozinho aqui é para você que está estudando para o Enem. Então aqui eu tenho que te dar uma base disso aqui. Se você quiser saber um pouquinho mais, como é que funciona, como é que se usa, você vai lá e se inscreve no curso de conversação, que também é meu, aqui dentro da Cultive, participa, gratuito, tá lá, essa mesma aula, esse slide aqui tá lá, só que claro, de uma maneira muito mais abrangente, mais longa, com muito mais práticas orais, tá joia? Então, algo que aconteceu no passado ainda se arrasta, vamos à segunda maneira, que são processos não terminados, coisas que começaram lá, mas fica em aberto, porque você ainda tem tempo de fazer mais caso você queira. Novamente a gente vai colocar aqui a linha do tempo com o futuro, com o passado e com o presente. Present. Ok. Então olha só. Frase. He has appointed 5 meetings this week. Então a gente fala o quê? Dessa semana. Não é essa semana? Se essa semana é presente... Beleza. Então você conclui que se essa semana é presente. Eu te digo assim, ó. Exemplo. Hoje é sexta-feira, certo? Então essa semana começou a segunda. Então segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, né? Então tá na sexta. Então já teve quinta, já teve quarta, já teve terça, já teve segunda. Quer dizer que se eu disser pra você que se eu comi banana na segunda, essa semana, então eu comi banana é presente. Não? Acompanha meu raciocínio. Essa semana, ela tá aqui, ó. Então tá. Hoje é sexta, temos mais 2 dias para lá e temos algum para cá. Então a colocação assim, ó. Ele apontou, ele agendou 5 reuniões essa semana. Obviamente que se ele agendou foi lá para trás. Ele já conseguiu 5. 1, 2, 3, 4, 5. Porém... a semana não acabou. Então ainda existe chance de que ele marque mais 1, ou mais 2, ou mais, seja lá quantas forem. Ou seja, tem passado aqui. E a possibilidade de ter algo no futuro. Mas essa frase, quando você traduz para o português, ele vai dar a ideia do nosso português de passado. Ele agendou 5 reuniões essa semana. Na nossa colocação, é passado. Em inglês é o present perfect. Segunda frase. This year they have been to 7 cities. Vamos aumentar nossa linha do tempo aqui. Colocar outra linha do tempo. Então, esse ano nós estamos em... Bom, para ser bem mais exato com você, hoje é dia 28 de julho de 2017. Então tá bom. Até julho a gente está bem no meio do ano. Ou seja, ainda tem muito ano para acontecer. Porém... this year, they have been to 7 cities. Então, nesse ano, eles já estiveram em 7 cidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Já estiveram em 7 cidades. O ano não acabou. Tem muita coisa para acontecer durante esse ano ainda. Porém, o que aconteceu e é mencionado na frase está onde? Está no passado. Por que é um processo não terminado? Porque eu não sei, ainda tenho metade. Pode ser que aconteça muita coisa ainda. Ok? Maravilha, vamos ao próximo então. Próxima situação, situação 3. Aconteceu, mas não importa quando foi. Olha só. Então, novamente, linha do tempo aqui. Futuro, passado e presente. Joia. Então, presta atenção na primeira frase. Mary has had that book 1,000 times. Então ali diz assim, a Mary leu aquele livro 1000 vezes. É que em português a gente tem a expressão, cara, fiz isso já uma centena de vezes, ou 1 milhão de vezes. Em inglês a expressão é 1 milha de vezes, né? 1,000 times, 1000 vezes. Então a Mary já leu esse livro 1000 vezes. Beleza, ela já leu. A minha pergunta é, quando ela leu? Então nós estamos em 2017. Não está dizendo, pode ter sido em 2016, pode ter sido em 2015, pode ter sido em 1920. Vai que ela é velhinha, né? Então não especifiquei quando foi.
Segunda frase, they have been to England many times. Então eles estiveram na Inglaterra muitas vezes. Muitas vezes. Muito bom. Então olha só. Em algum momento aqui, eles já estiveram na Inglaterra mais de uma vez, mas eu não coloquei quando. Terceira frase. We have worked hard there. Nós trabalhamos pesado lá. Trabalhamos lá. Quando foi? Não comentou. Joia? Agora, eu ia deixar para o final, mas eu vou falar já. Aqui, no final eu vou trabalhar um pouquinho melhor, tá? Mas aqui, ó, agora você entende por que a maioria das vezes eles usam isso. Porque nem sempre você vai dizer alguma coisa que aconteceu no passado para alguém e você já diz de cara quando aconteceu. Dificilmente você vai chegar para uma pessoa e falar assim, eu li esse livro aqui já, em 1997. Não. Você vai dizer para a pessoa, eu já li esse livro. E em inglês, quando você diz alguma coisa no passado, mas não menciona quando aconteceu, a gente usa o present perfect e não o simple past. Na conversa vem a segunda parte. Aí a pessoa te pergunta, quando você leu? Aí agora você não usa mais esse, agora você vai usar o simple past. Eu li em 97. Tranquilo que no final do vídeo eu vou fazer uma colocação entre as duas, tá joia? Última frase. Não, já trabalhamos duro aqui, mas não sabemos quando trabalhamos. Só sabemos que trabalhamos. Próxima que nós temos, por um período de tempo não especificado no passado. Olha só. Tudo que é do present perfect, você já notou que para nós fica no passado, né? Vamos lá. Nossa linha do tempo. Futuro, passado e presente. Joia. He has worked there for 5 years. Trabalhou lá por 5 anos. Podem ter sido esses últimos 5 anos, podem ter sido 5 anos lá atrás, podem ter sido qualquer coisa. Qualquer 5 anos, eu dei quantidade de tempo. Eu dei a quantidade do período, mas eu não mencionei quando aconteceu. Segunda frase, we have talked for long hours. Nós conversamos por longas horas, novamente. Um período de tempo que não ficou especificado no passado. Em algum momento aqui nós conversamos por horas. Acabou. Agora, se eu quisesse colocar, por exemplo, tirar aquele for 5 years e colocar aqui, ó. From 2000 to 2005. Joia. De 2000 a 2005. Aí eu não posso mais colocar isso aqui. Nesse caso eu cortaria, aí sim. Ela trabalhou lá de 2000 a 2005, porque eu especifiquei quando aconteceu, não é mais uma incógnita. Aí eu vou usar o simple past. Joia? Então, o quarto ponto, por um período de tempo não especificado. Próxima situação, quando você acabou de acontecer, quando você acabou de fazer alguma coisa, tá? Então vamos lá. Aqui, futuro, passado, presente. Esse aqui é quando alguma coisa acabou de acontecer agora, imediatamente. Colado no presente, aconteceu. Tá? Por exemplo, deixei meu lápis cair no chão. Acabou de cair no chão. Esse acabou de cair no chão, a gente usaria o present perfect. Tá? Da seguinte maneira, olha lá. Temos ali então o just. Primeira frase. She has just left the room. If you run, you can reach her. Então, ela acabou de sair da sala. Ó, sair e ó o has aqui. Acabou de sair da sala. Se você correr, você consegue alcançá-la. Segunda frase. They have just finished their tasks. Hã? Esse aqui não é nós, é now. Tô achando estranho aquele S ali. Now they're going to rest. Então eles acabaram de terminar as tarefas. They have just finished. Agora eles vão descansar. Acabou de acontecer, coladinho com o presente. Mas também é passado. Se fosse presente, a gente diria: ela acabou de sair do quarto. Ou ela acabou de sair do quarto. Eles acabaram de terminar as tarefas deles. Fica estranho, né? Então, por isso que o present perfect do inglês, ele se relaciona ao passado no português. Joia! Olha só. Afirmativa, negativa e interrogativa. Vamos entender que no present perfect o verbo auxiliar é o have. Então, eu não vou ter o do,
eu não vou ter o does, eu não vou ter o did, eu não vou ter o will, eu não vou ter o be, nada. O auxiliar do present perfect é o have. Então, eu posso tê-lo também na forma has, caso esteja falando de terceira pessoa. Vamos entender um pouquinho. Primeira frase aqui, ó. You have worked very hard. Você trabalhou duro. Se fosse he, seria he has worked very hard. Fechou. Agora, na negativa, you have not worked very hard. Esse not que se ligaria ao auxiliar, ele vai se ligar ao have pelo have ser o auxiliar. Então, esse have pode ser o haven't. You haven't worked very hard. E na interrogativa, a mesma coisa. Esse have vai passar lá para frente. Então, have you worked very hard? Você deu duro realmente? E se fosse para trocar por he, como é que ficaria? He has not worked very hard. He hasn't worked very hard. Has he worked very hard? Eu acho que eu tenho um exemplo aqui com terceira pessoa. Não, não tem, mas tudo bem. Então, o haven't, no caso, vai ficar com hasn't. Se for he ou she. Maravilha? Joia. E agora sim. Peraí, você está aqui já? Ah, tá. Isso eu tenho exemplos. Então, present perfect versus simple. Tá errado. Aqui é simple past. Simple past. Pessoal, deixa eu explicar. Nossa, Rui, que erro horrível que você cometeu aqui. Realmente, foi um erro horrível, mas deixa eu explicar o meu erro. Quando a gente estava fazendo o curso de conversação, foram mais de 200 vídeos. E esses mais de 200 vídeos foram gravados no espaço aí de 2 meses. Então você calcula como foi a correria. E cada aula dessa aqui eu preparei detalhadamente, uma por uma. Então o que ocorre? Muitas vezes eu digitava realmente alguma coisa errada e passava batido. Então para preparar vocês agora para o Enem, o que eu fiz? Eu peguei as aulas que estavam lá no curso de conversação, tá? Eu remodelei algumas partes e coloquei aqui de uma maneira mais enxuta, mais rápida, para que você possa ter maior compreensão. E às vezes o erro que estava lá acabou passando batido e ficou aqui também. Só por isso que está aqui. Para você ter uma ideia, agora nesse momento a gente está em mais ou menos, sei lá, 18, 19 minutos de vídeo. E a gente já está quase chegando no final. Essa aula no curso de conversação tem quase 1 hora. Então, bora lá. Present Perfect versus Simple Past. A grande diferença entre os dois está aqui, ó. When. Quando. Porque eu vou te dizer assim, ó. I've, que é a contração de I have, né? I have been. Opa, peraí, deixa eu colocar o gone. Yes. Então, I have gone to New York. Eu fui para Nova York. Pronto. Present Perfect. Aí agora a segunda pessoa, esse aqui é o A. Agora o B vai perguntar assim, ó. When did you go to New York? Agora eu vou dizer o quê? Quando? Então eu não posso usar I've gone ou I have gone. Agora eu vou ter que usar I went in 2006, por exemplo. Joia? Então os próximos slides, que são os últimos aqui desse vídeo, eles têm alguma prática em cima disso. Então presta atenção aqui, ó. Primeira frase, they have gone to... Parece que eu copiei, né? Não, gente, aqui são frases que geralmente eu uso sempre para colocar esses exemplos. Então tá aqui, essa aqui tá aqui. Eu ainda fiz o favor de escrever errado New York ali, né? New York. Pronto, tira aquele U dali. Exatamente a mesma coisa. Eles foram para Nova York. Quando eles foram? Eles foram para Nova York ontem. Segunda frase. She has planned every part of her trip. Ela planejou cada parte da viagem. Eu vou perguntar quando ela fez isso. Ela vai me dizer simple past. Ela planejou esta manhã. Pronto, passado, especificado quando foi. Have you ever been to Cairo? Você, esse have you ever been, você alguma vez já esteve no Cairo? E a pessoa vai dizer, yes, I did. Eu posso perguntar, when did you go to Cairo?
Aí eu não estou perguntando se você já esteve lá. Eu estou perguntando quando você esteve lá, pressupondo que eu sei que você já esteve. Então, quando você foi lá, I went there in June. Ou I was there in June. E pronto, assim morre o present perfect. Não é tão difícil assim, pessoal. Pode dar aquela ideia de, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Então vou te dar uma dica o que você pode fazer agora. Se você estiver disposto, me procura no Facebook e as dúvidas que você tiver, me manda por lá. Eu tendo tempo, eu com certeza vou te dar atenção, como eu tenho dado para dezenas de pessoas que estão me procurando por lá. Óbvio que vai chegar um momento que eu não vou conseguir atender todo mundo, mas eu gravo um vídeo com uma resposta. Eu estou lá disponível. Procura lá Rui Ventura e a gente conversa. Obrigado pela participação nesse vídeo. Te vejo no próximo. Até mais.